Show! Mais um conceitozinho matemático aí que a gente vai trabalhar muito no ensino fundamental e também no médio e além, tá? Depois a gente só vai dar uma refinada no conceito do MDC, na parte algébrica, mas é isso aí. Então, o que significa MDC? Ok? Então, é o maior divisor comum entre dois ou mais números, tá? Para a gente entender, então, parecido com o MMC que eu expliquei lá na aula, vamos tentar entender um pouquinho. Então, eu quero o maior ou máximo divisor comum entre dois ou mais números, ok? Então, entre o 18 e 48. Então, primeira coisa é entender que a gente está trabalhando com o conjunto dos divisores. Então, bora lá escrever os divisores, brother. Então, eu tenho os divisores do 18. Então, vamos utilizar esse primeiro processo para entender efetivamente o que é isso aqui. Quais são os números que eu consigo dividir o 18? Consigo dividir para o número 1, consigo dividir para o número 2, porque ele é par, consigo também dividir para o número 3. Lembrando que os critérios de divisibilidade, tem uma aulinha também sobre isso, ajuda bastante nesse processo, tá? Principalmente o critério de divisibilidade para os números primos, tá? Consigo dividir por 5? Não. Por 4 também não. E por 6? Por 6 eu consigo, né? Se eu consigo dividir por 2 e por 3, também consigo por 6, né? Só dá uma olhadinha lá no critério. Quando o número né, ele é par aqui, e a gente chega na metade dele, a gente já pode pular para o próximo, né? Então, consegui dividir por 6, o próximo número, né, é o 9. Lembrando o critério do 9, é só somar 1 mais o 8 e tem que dar um múltiplo de 9. 1 mais 8 é 9, 9 é múltiplo do 9, opa, também funciona, né? Chegamos aqui na metade e podemos pular para o 18. Então, diferente do conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Capitólio, ele é finito. Beleza? Então, vamos para os divisores de 48. Bora lá. 48 dá de dividir para 1, dá de dividir para 2 porque é par. Será que dá de dividir para 3? É só somar 4 mais 8. 4 mais 8 é 12, né? Então também dá de dividir para 3. Será que dá de dividir para 4? Com certeza, né? Temos 48 na tabuada do nosso amiguinho 4. Para 5, pô, para 5 não dá, né? Se nós quisermos dividir 48 para 6, para 6 dá, professor. Para 7, 7 não dá, para 8. Também tem lá a tabuada do 8, né? 8 vezes 6, 48. Depois 9 não dá, 10 não dá, 11, o 12, ó, o 12 vai dar, né? Se o número dá de dividir por 2 dá de dividir por 6, ok? Ele também dá de dividir por 12. Então, coloca o 12 lá na jogada. Bom, depois a gente vai chegar no 24. Isso aqui é uma vírgula, é um... Vou fazer legalzinho aqui. Tá, do 12 e depois a gente vai pular para o 24 e do 24 para o 48, beleza? Tem um outro vídeo que o professor passou que eu ensino um processo para a gente descobrir os divisores, né, utilizando a fatoração, mas não é muito caso aqui, né? O esquema aqui é mais a gente entender. Então também é um conjunto que tem fim, um conjunto finito. Então a ideia aqui é a gente perceber nesse conjunto quais são os divisores comuns do 18 e também do 48, tá? O 8 do professor é meio estranho mesmo, tá? Então, é a gente perceber, olha, o 1 é um divisor comum, divisor universal, né? Vai estar sempre presente lá. Tem mais algum que é comum? Vamos escrever aí. O 2 é comum, o 3 é comum. Opa, o 4 é comum? Não, 4 não é. E o 6? Ah, o 6 é, ó, porque eu tenho 6 aqui e 6 aqui. Esse tem 9, esse não tem. Aquele lá tem 18, esse aqui não tem, né? Esse tem 12, aquele não tem. Então, os divisores comuns são formados pelo conjunto do 1, do 2, do 3 e do 6. Beleza? Então, gente, o maior divisor comum é o máximo. É o
que está para cá, quem é o cara? Só pode ser, então, o 6. Ou seja, vamos pensar, o número 6, ele é o maior número que divide o 18 e também divide o 48. Ele divide os dois números simultaneamente, por isso que ele é um divisor comum. E além de ele ser um divisor comum, ele é o maior dos divisores, ok? Esse processo, novamente, é um processo enfadonho, um processo que não é muito eficiente, mas é válido para números relativamente pequenos, né, que a gente consegue utilizar os critérios de divisibilidade e tal. Porém, ele gasta um tempo, né, e como vocês já sabem, nós matemáticos não gostamos de ter muito trabalho. A gente sempre procura o que é mais eficiente, né? Então tem um processo que é o processo da fatoração simples, que simplesmente, tá? Fatoração simples. Meu Deus, que é isso, pá? Pô, vou até escrever agora aqui para não, tô até vergonha agora. Ó, fatoração simples. Ah, moleque, escritinho. Processo da fatoração simples, que é simplesmente a gente fatorar. Só que, diferente do MMC, que a gente fatorava simultaneamente, agora a gente vai separar, vai fatorar separado, tá? Então, eu vou fatorar o 18 e o 48. Tranquilos? Então, bora lá. Faz aquele tracinho maroto, né? Aqui também. E vamos fatorar os dois na tranquilidade. 18 dá de dividir por 2? Sim, professor, dá 9. 9 dá de dividir para 3. E 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Acabou o repoio. Fechou essa aqui. Vamos para os próximos. 48 dá de dividir por 2. Vai dar metade de 48, 24. Que dá de dividir por 2, que dá 12. Que dá de dividir por 2, que dá 6. Que por incrível que pareça, dá de dividir por 2 de novo, que vai dar 3, que dá de dividir para 3, que vai dar 1. Agora é o que vem o The Cat of the Jumps, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai ver os caras que são comuns, tá? Então, quem que estamos procurando? O MMC do 18 e do 48. Estou fazendo o mesmo exemplo aqui do lado, né? Então, a gente vai ver quem é comum. O 2 é comum? Sim. Ah, então 2 é comum, coloca aqui. Eu tenho outro 2 que é comum? Não. Qual outro número que é comum? Ah, só o 3, professor, porque eu tenho um 3 aqui e outro 3 aqui. Opa, então acabou. O nosso MMC é o 2 vezes o 3, que é igual a 6. Ok? Só uma observação, existe um método também para a gente encontrar o MDC utilizando a fatoração simultânea. Porém, eu acho que, com a minha experiência assim, no ensino fundamental, vocês acabam confundindo os dois métodos aí, vão confundir Jesus com Genésio e não vai dar muito certo não. Vamos fazer o seguinte, fatoração simultânea vai ser MMC, fatoração simples vai ser MDC. Olha o que o prof fez aqui, vocês nem viram, né? Coloquei MMC aqui, brother, aqui é MDC, ó. Ah, eu não vou gravar outro vídeo por causa disso não, tá? Vai ser aqui, ó, depois vocês arrumam, MDC. Ok? Então, aqui também é 6, né? O professor não colocou. Tranquilos. Vamos, o prof vai fazer mais alguns exemplos para a gente dar uma praticada. Talvez seja interessante você dar uma pausada no vídeo agora, tentar fazer sozinho, ver o que sai aí, depois dar um confere aí com o prof, tá? Mas acho que tá tranquilo. Então vamos fatorar. Então, processo da fatoração simples. Vou fatorar o 75 e vou fatorar o 84. Ok? 75 não dá de dividir por 2. Vamos pegar o próximo primo, é o 3. 75 dividido por 3 é 25. 25 não dá por 3, mas dá por 5, que vai dar 5 por 5 e que dá 1. Acabou a divisão, rapidinho a gente acaba, né? Fatoração. 84 dá por 2, que dá 42, que dá de dividir por 2, que dá 21. 21 não dá mais por 2, mas dá por 3, que vai dar 27. 7 é primo, só dá por 7, que vai dar 1. Agora que vem o The Cat of the Jump. Vamos ver o que eles têm em comum. Esse cara tem 3. Eu tenho 3 nesse conjunto? Tenho. Então, eu tenho comum o 3.
Tenho comum mais algum número? Pô, esse aqui eu tenho 5, esse eu não tenho, esse eu tenho 7, esse eu não tenho, esse tem 2. Não. Então, acabou, brother. O MDC é o 3. Professor, mas é pequenino. Sim, de fato. O 3 ele é o maior número que divide o 75 e o 84 ao mesmo tempo, né? Maior divisor comum. Ok? Vamos para o próximo. Esse aqui tem 3 números. Então, eu tenho que fazer 3 fatorações. Então, tenho 32. Tenho 36. Oi. E o quarentinha. Pô, galerinha, só molezinha para fatorar, né? 32, começa dividindo por 2, metade de 32 é 16, que dá de dividir por 2, que metade é 8, que dá de dividir por 2, que metade é 4, que dá de dividir por 2, que metade é 2, e dá de dividir por 2, que metade é 1. Chegou no 1, acabou-se. 36, bora lá, dá de dividir por 2, metade de 36 é 18, que dá de dividir por 2, que metade é 9, não dá mais por 2, mas dá por 3, 9 por 3 é 3, e 3 por 3 é 1, acabou-se, e o 40 dá de dividir por 2, que é 20, então, esse meu 20 parece um 10 aqui, peraí, vamos dar uma melhorada. Escrever com essa caneta aqui é filme terror. 40 dividido por 2 é 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Ok? Então agora vamos verificar o que eles têm em comum. Esse tem 2, esse tem 2 e esse tem 2. Olha lá, eu tenho 2, eu tenho 2, eu tenho 2. Não vão colocar 2 ao cubo, hein? O 2 é comum aqui uma única vez. Ele apareceu uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Então, você coloca uma vez. Será que ele vai ser comum outra vez? Vamos verificar. Ele é comum aqui, e ele é comum aqui, e também é comum aqui. Então, ele é comum de novo. Aí você coloca vezes o 2. Será que ele é comum novamente? Eu tenho 2 aqui. Só que nessa eu não tenho mais o 2. Então, se já não é comum a um número, também já não vai entrar para o MDC, ok? Porque ele tem que ser comum a uns 3. Próximo número, 3. Ah, aqui eu tenho 3, mas esse aqui eu não tenho. Depois outro número é o 5. Aqui tem 5, aqui não tem, aqui não tem. Então, acabou o nosso MDC, ou o maior divisor comum entre o 32, o 36 e o 40 é o 2 vezes 2, que é igual a 4. Ok? E para finalizar a nossa aulinha, vamos pegar o último exemplo. Qual que é o maior número que divide o 72 e o 54 ao mesmo tempo? Bom, bora lá. Vamos pegar o 72 e dar aquela fatoradinha marota. E o 54 também dá aquela fatoradinha marota. Bora lá. 72 divide para 2, 36, que divide para 2. Opa, já fizemos essa fatoração aqui, ó. Molezinha, hein? Já está até feito de novo. Que vai dar 18, divide para 2, que vai dar 9, divide para 3 agora. Aqui dá 3 para 3, que dá 1. 54 divide para 2, porque é par, né? Que vai dar 27. 27 a gente divide para 3, brother, que vai dar 9. 9 divide para 3, que dá 3. Divide para 3, que dá 1. Acabou a divisão. Vamos verificar quem são os termos que são comuns para a gente colocar lá no MDC. O 2 é comum uma vez. Então, coloca aqui o 2. Vezes, vamos ver se tem mais algum comum. Aqui eu tenho um 2, mas aqui não tem. Então, acabou-se para o 2. Vamos tentar o 3. Opa! Eu tenho um 3 aqui e um 3 aqui. Legal. Coloca aqui. Será que eu tenho outro 3? Ah, tenho um outro aqui e um outro aqui. Olha lá. Então, eu tenho outro 3 aqui. Então, nosso MDC vai ser 2 vezes 3, que é 6. E 6 vezes 3, que é 18. Está lá o número 18. Então, 18 divide o 72 e divide o 54. Tá? Deixa eu fazer mais uma observação aqui. Ah, isso aqui é legal, ó. A gente depois vai usar em alguns exercícios. O legal é que depois que você separa o MDC, você já tem um resultado da divisão. Como assim, professor? Ó, se você pegar o 72 e você dividir pelo seu MDC, que está aqui 18, tem que dar o valor que sobrou aqui na fatoração,
Aqui no caso, ó, vou fazer de amarelo, é o 2 vezes 2, que é 4. Legal, né? Isso quer dizer que o 18 cabe 4 vezes dentro do 72. Da mesma forma, se você pegar o 54 e dividir para 18, olha para cá, o que sobrou? 3. Então vai dar, coloquei de amarelo, né? Aqui tem que ser de amarelo. Vai dar 3, tá? Esse aqui a gente vai usar mais um pouquinho à frente. Beleza? Era isso. Ah, tem mais uma coisinha que eu vou falar. Suponha que nós queremos calcular aqui, ó, o MDC. Essa aqui é boa, hein? Rapidinho aqui no final aqui eu lembrei agora. Entre o 14 e o 15, brother. Olha o que vai acontecer. Se você for por esse método, você vai fatorar o 14, né? Pega lá o 14. Dá por 2 que dá 7, por 7 que dá 1. E depois fatora o 15. 15 vai dar por 3, que dá 5, por 5 que dá 1. E às vezes você dá uma travada aqui, né? Porque você vai olhar assim, puxa vida, eu não tenho nenhum número que é comum, né? Eu não consigo dividir por nenhum número. Aqui tem 2, aqui não tem, aqui tem 3, ali não tem, ali tem 7 que não tem, aqui tem 5 que não tem, então é 0? Claro que não, pequeno gafanhoto, jamais poderá ser 0. Até porque não tem divisão para 0, né? Uma indeterminação. O número que é comum, ó, é o número 1. O 1, nesse caso, é o maior número que divide o 14 e o 15. Quando isso acontece, nós falamos que o 14 e o 15, eles são primos. Calma, eu sei que eles não são primos, mas eles são primos entre si, ok? Primos entre si, ou números relativamente primos. Isso sempre acontece quando o MDC é igual a 1. Quando a gente vai trabalhando com frações, isso aqui vai ser bem importante, porque isso aqui vai definir quando uma fração é irredutível, tá? Vocês vão lembrar disso aqui um pouco mais à frente. Beleza, turminha? Agora eu vou embora de verdade, tá? Valeu, abração do Creuso e até mais.